é um dos maiores enganos que tem levado muita gente a esquecer que a Bíblia é um livro profético. E Pedro está observando que a igreja aos poucos está adormecendo, e por causa dessa dormência os membros estão perdendo o foco. Mas a gente tem que analisar qual é a palavra que tem que estar na boca da igreja. Será que a palavra certa é prosperidade, bênçãos materiais? A mesma palavra que tem que estar na nossa boca é a mesma palavra que o Espírito Santo está dizendo. Pedro percebeu que, infelizmente, os cristãos estavam perdendo esse foco, perdendo o ânimo do céu, o entusiasmo das coisas do Espírito, a glória de Deus, a manifestação da vinda do Senhor Jesus. Perderam o ânimo. Por que perderam o ânimo? Porque trocaram as coisas eternas por essas coisas que vão perecer. Trocaram a glória pela fama, trocaram as bênçãos espirituais pelas riquezas materiais. A maioria das igrejas, elas estão direcionadas não mais para a vinda do Senhor Jesus, mas estão quase que competindo de igualdade com o mundo. Você percebe que temos a quadrilha gospel, nós temos o arraial gospel, carnal gospel, até o Halloween, que é uma festa indicada para as bruxas, também na igreja tem. Por quê? Porque a finalidade não é mais o céu, é estabelecer o reino aqui na terra. Muita gente vê a igreja não mais como algo para se encontrar com Deus, para esperar a vinda do Senhor Jesus. Muita gente está achando que se Jesus não voltar, tá bom demais, melhor estar aqui. Perderam a esperança do céu, a esperança, muitos ainda têm até a esperança de ficarem ricos, ganhar na loteria. E é com tristeza, irmãos, que a gente percebe isso acontecendo. Nós temos que voltar a ter a perspectiva e a esperança da volta de Cristo. A gente observa isso na falta de verbalização, onde as pessoas não estão mais buscando, onde as pessoas se tornaram céticas, incrédulas em relação à segunda vinda do Senhor, vivem despercebidos, despreocupados. Esse assunto não empolga mais. E aí, irmãos, estamos caindo no mesmo erro que caíram o povo de Deus, que esqueceu essas promessas. Quem era esse povo? A nação de Israel, que Paulo vai dizer que agora ela foi colocada de lado e Deus está trabalhando com a igreja. Porque foi cortado a Israel, agora Deus está trabalhando com a igreja, até que chegue um momento que ela vai brotar de novo e Deus vai voltar para a igreja, para Israel. O mundo não está esperando o Messias, o mundo está esperando o juízo, a igreja está esperando o noivo, Israel está esperando o Messias. E eu pergunto, irmão, o que é que você está esperando dessa vida? E temos que ter cuidado, porque as mesmas coisas que Israel recebeu, a igreja também está recebendo. Israel recebeu as promessas da vinda do Senhor, recebeu as profecias que Jesus ia voltar, receberam sinais que a vinda do Senhor Jesus estaria se manifestando. E em quarto lugar, que foi pior, eles viram todas as profecias, todos os sinais acontecerem diante dos olhos deles. Mas o que foi mais triste é porque eles não perceberam acerca da primeira volta de Jesus, ao ponto de Jesus dizer uma profecia para eles, lá em Lucas capítulo 19, versículo 44: te derrubarão a ti e os teus filhos que estiverem dentro de ti, ó Jerusalém, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, por causa de uma única coisa,
porque vocês não reconheceram o tempo da sua visitação. Igreja, Jesus está dizendo: abra os seus olhos, eu estou às portas, se prepare. E Jesus estava falando das profecias da sua primeira vinda, que se cumpriram diante dos judeus, mas eles não perceberam. Só começaram a perceber no ano 70, com a destruição de Jerusalém, ao ponto de Jeremias dizer na sua profecia, capítulo 8, versículo 20: passou a seca, findou-se o verão e nós não nos salvamos. Quem está entendendo isso, irmãos? E por que é que não houve a salvação? Eles tiveram promessas. Nós temos promessa ou não temos? Eles receberam profecias que Jesus ia voltar. Nós recebemos ou não recebemos? Eles receberam também, meu amado, os sinais que Jesus iria voltar. Mas o grande problema, irmãos, é que eles adormeceram. Eles não perceberam quando era para abrir os olhos, quando era para levantar os olhos, quando era para estar revestido de poder, quando era para ter lâmpadas acesas com azeite, quando era para estar vigilante. Eles adormeceram. Desperta a igreja. Jesus está dizendo: eu estou às portas. Olha os sinais, olha as profecias. A primeira vinda foi despercebida por aqueles que não poderiam errar. E por que eu disse que ia falar sobre profecias? Porque, irmãos, nós estamos desprezando as profecias que Deus colocou para a igreja e está acontecendo diante dos nossos olhos. Deuteronômio 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz: porventura não diria eu e não faria, ou falaria e não confirmaria. Isaías 46:9 diz: lembrai das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus além de mim, porque eu anuncio o fim do princípio desde a antiguidade. Antes que acontecesse, eu digo, porque toda palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia, mas fará aquilo que eu espero que ela faça. E vai dizer o escritor aos Hebreus que a palavra que foi dita pelo Moisés, pelos profetas, pelos anjos, elas não caíram por terra, quanto mais agora a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Vigiai em todo o tempo, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Senhor há de voltar. Prepara-te, igreja, porque o Senhor está voltando. Deus, Cristo em Cristo Jesus, percebeu o valor das escrituras, das profecias, ao ponto deles buscarem. Os dois discípulos de Emaús disseram, a Bíblia diz que ele falou tudo que é a profecia, começando por Moisés, pelos profetas e tudo que se achava nas escrituras. Ele dizia: não está escrito. E estava escrito na primeira vinda como ele iria nascer. Isaías, no capítulo 7, versículo 14: portanto, mesmo o Senhor lhe dará um sinal, ó Israel. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Quando aconteceu? 758 anos antes de Cristo. Quando Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25 vai dizer: o nascimento de Jesus Cristo era assim, estando Maria, sua mãe, desposada, virgem com José, se juntar, achou-se grávida do Espírito Santo. Mateus vai dizer também, lá no capítulo 1, o anjo Gabriel enviado e disse: virgem desposada, disse para ela: tu serás concebida, tu conceberá o Salvador do mundo. Já tinha falado. A segunda profecia, Deus disse lá, escrito lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2: e tu, Belém Efratá,
posto que és entre milhares de Judá, a pequena, de ti sairá o que será o Senhor de Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Jesus nasceu lá na era de Nazaré, mas ele nasceu lá em Belém, fugido, e Deus estava dizendo: olha, a minha palavra, tudo que eu vou falar vai se cumprir. Deus disse para Abacuque: Abacuque, escreve, porque o que há de vir virá, não tardará. Se estiver tardando, que você estiver pensando, não se desespere, espera, porque a palavra de Deus vai cumprir. Meu amado, ainda que tenha gente dizendo que isso é história da cachorra carrocinha, Deus está dizendo: te prepara, porque a palavra de Deus vai se cumprir. A profecia do seu nascimento, a profecia de onde ele iria nascer, e a profecia dos presentes. Está lá em Isaías 72, 10, 60. Diz que os reis de Tarsis e das ilhas iriam trazer presente para Jesus. Quando aconteceu depois, meu amado, lá no ano de 698, veio a profecia dizendo que Mateus disse que os reis magos vieram do Oriente para dar presente. Falaram que as crianças iam morrer, todas as crianças iriam morrer. Jeremias disse no capítulo 31, versículo 15: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu de Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação, porque eles já não existem mais. Quando aconteceu 666 anos depois, Mateus 2,16, Herodes, vendo que tinha sido iludido, irritou-se, matou todas as crianças do sexo masculino, porque não queria que o rei reinasse. Meu irmão, isso é para você lembrar do que Deus fala, ele cumpre. Até a chegada dele no jumentinho. Zacarias versículo 9, capítulo 9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. 487 anos depois, antes de Cristo, cumpriu a profecia. Lucas 19:30, onde todo o povo estava esperando, e Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, e todo mundo diz: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus. A profecia da traição de Judas, lá no Salmo 41, versículo 9: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou o seu calcanhar contra mim. A profecia do pagamento de 30 moedas, Zacarias verso 11, 2: e eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dá-me o que é devido. E pesaram um salário de 30 moedas. Data da profecia depois 487 anos. Profecia, querido, das moedas jogadas no templo. Quando Zacarias diz, verso 11, capítulo 11, verso 13, o Senhor diz: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus falou a primeira vez e se cumpriu. Porque Deus disse que o seu povo queria voltar. Mas o maior problema do seu povo é porque eles adormeceram e não perceberam. E agora o apóstolo Pedro está vendo a igreja perder também essa esperança, perdendo essa visão das profecias que iriam se cumprir. O desejo, o anseio estava sumindo do coração deles. E o resultado, irmãos, eles perderam o temor do fogo do inferno. Eles temeram a volta de Jesus. Eles esqueceram a volta de Jesus. Eles deixaram de lado as profecias. E Pedro vai escrever dizendo: eu não trago nenhuma novidade para vocês. Eu quero escrever essa segunda carta, capítulo 3, verso 1. Em ambas eu quero exortar vocês
a vocês se animarem, sinceramente, sincero, para que vocês voltem, entender que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena negar esse mundo, vale a pena carregar a cruz, vale a pena matar a tua carne, vale a pena deixar muita coisa nessa terra aqui, porque a profecia vai se cumprir. E Pedro está dizendo: eu quero abrir o entendimento de vocês, porque estão anuviados, vocês não percebem essa verdade da caminhada cristã. E eu quero lembrar vocês, volto a exortar vocês, para trazer à memória, que vocês não podem esquecer. Diga, esquecer o quê? As palavras que primeiramente foram ditas pelos profetas. Isaías falou, Jeremias falou, Moisés falou, Ageu falou, Abacuque falou, Malaquias falou, Miqueias falou, Davi falou, tantos profetas de Deus dizendo: Ele vai voltar, Ele vai voltar. E agora Pedro está dizendo, agora somos nós que estamos alertando os santos apóstolos, afirmando que Ele vai vir com poder e glória. Paulo disse para os irmãos de Tessalônica: meus queridos, não se preocupa não, que vai ser no abrir e fechar de olhos. Eu estava assistindo, irmão, um testemunho daquele rapaz que trabalhava naquele avião, daquele time de futebol que caiu. Esse time aí, qual é o nome? Chapecoense. Ele disse que estava no avião, parecia que estava descida normal. Quando foi um barulho, quando ele acordou, ele já estava no chão, e todo aquele desastre, meu irmão, aí vem na minha mente: assim será a vinda do Senhor Jesus. Cadê o diácono Cláudio? O Jefferson está aqui? Cláudio, Jefferson. Querido, eu tenho certeza que para nossa irmã Genisa, ela ainda está com aquela batida do ônibus. Quando ela abriu os olhos, irmãos, é os túmulos sendo abertos, é ela subindo, é uma trombeta soando, e ela vai dizer: meu Deus, o que é isso? Porque a Bíblia diz: os que dormem no Senhor não vão preceder a gente não, irmão. Vai todo mundo se encontrar nas nuvens, e vamos se encontrar com o Senhor lá nos céus, lá no alto, meu amado. E naquele dia vai ser dessa forma, no abrir e fechar dos olhos. Fechei os olhos, quando é fé, túmulos serão abertos, irmãos, e de repente a gravidade não vai mais sustentar a gente. De repente essas paredes, esses tetos não vão segurar o nosso corpo. Nós seremos arrebatados, tirados aqui dessa terra. Uma trombeta vai soar. Eu não sei como vai ser, mas eu sei, meu amado, que Jesus vai voltar. Irmãos, até as pedras estão clamando. Eu vi essa semana agora um filme do Simpson. É o sexto episódio, o 19º episódio do sexta, como é que chama? Temporada. Ele foi assistir o filme Deixados para Trás, e falando do arrebatamento, e falando de tudo aquilo, um desenho que é altamente satânico, aquele Simpson, mas já estava alertando, ele fazendo os cálculos e dizendo: olha, o apocalipse vai ser agora, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, até os cegos estão enxergando, e a igreja está dormindo, mas o Espírito Santo está dizendo: alerta-te, igreja, prepara-te para te encontrar com teu Deus, prepara-te para encontrar que quem tem essa esperança santifica-se a si mesmo. E Pedro está dizendo que Paulo fala para os irmãos de Tessalônica: vai ser no abrir e fechar dos olhos. Abrir e fechar dos olhos. Ele virá sobre as nuvens. E eu tenho que nos fazer essa pergunta:
Você está preparado, irmão? Você está preparado? E aí eu vejo gente que não quer nem se batizar nas águas. Você está preparado? Se nem batizar nas águas você pode, você está preparado? Aí eu vejo gente que não quer compromisso com a igreja, meu irmão. Jesus não vem buscar desviado, Jesus vem buscar a igreja dele, Jesus vem buscar aqueles que fazem parte do seu corpo, meu amado irmão. Prepara-te em nome de Jesus, ele virá sobre as nuvens de glória. Você está preparado? Você está preparado? Isaías, o capítulo 34, versículo 16, afirmou: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas faltará, ninguém faltará a compreensão daqueles que leem as Escrituras. O que aconteceu na primeira vinda? Tudo que Jesus tinha afirmado, tudo que os profetas tinham falado. E o escritor aos Hebreus vai dizendo que se a palavra de Moisés, a palavra dos profetas, a palavra dos anjos não caíram por terra, quanto mais a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. E o que está acontecendo ao nosso redor que nós não estamos vendo? Jesus disse: e quando verdes a figueira brotando, quando vês que a figueira está brotando os seus frutos, levantai os vossos olhos e verdes que está próximo a vinda do Senhor. Deixa eu explicar para os irmãos. A figueira na Bíblia sempre foi uma analogia que Deus usou como a Israel. Quando o homem peca lá no Éden, Deus reveste o homem de figueira. Aliás, o homem se veste de figueira, se veste de folhas de figueira. Era Israel, com aquele amparato, com aquela soberba jactância. Nós estamos vestidos com a lei, com o templo, nós estamos vestidos com a lei cerimonial, os decálogos, as leis morais. Nós estamos vestidos de tudo isso, e Deus disse: isso não adianta, tem que ter um sacrifício do Cordeiro para que vocês sejam salvos. E Jesus olha, irmãos, para os discípulos e diz: olha, para todos os judeus, e diz: olha, se vocês não comerem a minha carne e beberem o meu sangue, vocês não têm vida. Jesus está dizendo: olha, esse mundo só vai ser salvo, esse mundo só vai ser arrancado das trevas se a minha carne for estraçalhada por ela, se o meu sangue for derramado. Mas também tem uma coisa: quando eu for levantado, eu vou atrair a muitos para mim.